Abra aí sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Estamos estudando essas parábolas que Jesus contou, como eu lhes falei, para revelar, através da parábola, o amor insistente, o amor persistente de Deus. Deus que não cansa de nos amar e não cansa de nos buscar para Ele mesmo. O capítulo 15 de Lucas contém 3 parábolas. Nós já estudamos a primeira parábola, que fala de uma ovelha perdida num rebanho de 100, e que o pastor deixa, ou melhor, o dono do rebanho deixa as 99 no deserto e vai encontrar aquela uma que está perdida, e é uma festa, um regozijo. Depois ele conta uma segunda parábola de uma mulher que tinha uma tiara com 10 dracmas, e uma delas se perdeu, e ela faz questão de fazer uma faxina gigante dentro de casa. Ela liga uma lamparina para observar os recantos, os lugares mais obscuros, e ela encontra aquela dracma, e depois ela chama as vizinhas para se congratular com ela por causa da dracma que foi achada. Jesus diz que há um júbilo no céu imensamente grande quando um pecador se arrepende, quando ele é encontrado pelo Espírito Santo para viver com o Senhor. Nós vamos nos deter nessa noite na terceira parábola, especialmente num dos personagens dessa terceira parábola. Nós vamos nos deter no personagem do filho chamado pródigo, esse filho esbanjador, desperdiçador, esse filho que aparentemente recusa ter uma relação mais íntima com o pai e quer viver os seus próprios prazeres. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai estudar sobre o outro filho, o filho aparentemente recatado, diligente, responsável, mas que também aparentemente não tinha um bom relacionamento com o seu pai, pelo menos não tinha um relacionamento tão íntimo quanto poderia ter, quanto poderia desfrutar. E nós vamos, nesse domingo, estudar esse primeiro episódio, esse primeiro filho. No domingo que vem, se Deus permitir, estudar o segundo episódio, o segundo filho. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 15, e então a gente vai dar um pulo e vai continuar a partir do versículo 11 até o versículo 24, tá bom? Lucas 15, 1 e 2, depois de 11 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este Jesus recebe pecadores e come com eles. Versículo 11, Jesus continuou contando umas parábolas, disse: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens. Preste atenção, vivendo dissolutamente, desregradamente. Versículo 14: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou, se apegou, se ajuntou, se aninhou. Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, o filho mais moço desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu, eu também pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me por favor como um dos teus trabalhadores. E levantando-se,
Foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, eu já não sou nem digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. A gente vai ficar aqui para o estudo dessa noite. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos quedamos aos teus pés a respeito desse momento da leitura da palavra, de aprendizado. Nós precisamos de ti, precisamos da tua intervenção, precisamos que o Senhor nos capacite, nos ensine os caminhos da vida, Pai. Eu não sou suficiente para ensinar, nem nenhum de nós é suficiente para entender. Por isso, Senhor, nós nos colocamos aqui em humildade diante do teu senhorio, para que o Senhor fale conosco. Por favor, da mera letra além. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que já ouviram essa história, já conhecem essa história, já pregaram essa história, já ensinaram sobre isso, e talvez até digam assim: mas de novo, eu quero pedir ao Senhor, que nenhum de nós aqui escape ao teu Espírito, o Senhor consiga nos falar, mesmo na história que já conhecemos, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém, amém. Ontem à noite eu fui pregar na igreja wesleyana, na igreja metodista aqui da Torre, um encontro de homens, foi bem legal. Quando acabou o culto, um jovem senhor ali nos 40 anos, talvez um pouco mais de 40 anos, ele se chegou junto do pastor da igreja, junto de um grupo que estava lá. Eu estava falando com o pastor da igreja, e ele se chegou e disse assim: olha, eu queria me apresentar. Disse o nome dele, disse que estava morando aqui há alguns meses, aqui em Recife, e disse assim: faz 8 meses que eu abandonei o evangelho, e hoje eu vinha passando por aqui pela frente da igreja, e de repente assim um negócio me impulsionou, me empurrou para dentro. Eu entrei, eu ouvi a voz de Deus, eu quero voltar a caminhar com o Senhor. Aquela igreja o abraçou, então disse: não, a gente vai cuidar de você. E aquela conversa então foi em torno do novo caminho, uma proposta para que aquele homem vá e caminhe. E ele falou assim: o que me levou para longe do Senhor, o que me fez abandonar, foi uma mulher. Eu comecei a me enrolar num caso, numa história, e me perdi, e agora o Senhor me resgatou de volta. Quando a gente lê essa história do filho pródigo, normalmente as pessoas tendem a imaginar que é a história de uma pessoa que estava na igreja, que conhecia Deus, que vivia com Deus e que foi para o mundo, e lá depois se perdeu, se perverteu, se distraiu e depois voltou. E parece até que a história é essa mesmo. Se a gente não tem um contexto maior, a história vai ficar nesse ensino de alguém que estando na igreja, estando aparentemente no rumo certo, de repente sofre algum tipo de sedução, algum tipo de corrupção, e se distancia e depois volta. Se só é isso, irmãos, a gente talvez tenha um problemazinho meio grave para interpretar essa história à luz do ensino das Escrituras, à luz especialmente do ensino de Jesus. Jesus diz, lá em João, no Evangelho de João, que nenhuma das ovelhas dele vai se perder. E ele diz que todas as ovelhas que o Pai entregou a ele, ele entregou de volta ao Pai. Nenhuma delas veio a faltar. Então, baseado nas Escrituras, especialmente no discurso de Jesus, é difícil entender que uma pessoa que uma vez realmente começou a caminhar com Deus, não com a igreja, a gente já falou da parábola da dracma perdida, que existem pessoas que estão na igreja, mas estão perdidas, desencaminhadas, elas nem conhecem a Deus ainda. Mas é difícil conceber que uma pessoa que
conheça Deus de verdade, tenha uma relação pessoal baseada na cruz, não é baseada em nada além do amor revelado na cruz. É difícil conceber que tal pessoa, uma vez tendo sido iluminado o seu coração pelo amor de Deus, essa pessoa agora fuja, saia, mesmo debaixo de uma forte sedução. A perseverança dos santos diz para nós que ainda que a gente tropece, a gente não se afasta, ainda que a gente peque, a gente se arrepende. Ou seja, que essa coisa de alguém dizer, eu era crente e depois me desviei e fiquei lá perdido durante um tempo e agi como se nem conhecesse a Deus e agora voltei, baseado nessa parábola, certamente não está entendendo a parábola, está tentando fazer uma interpretação na parábola baseado na sua história, e a sua história pode ter um significado totalmente diferente, a história da pessoa que está dizendo isso. Talvez a pessoa precise simplesmente saber que ela estava na igreja, mas ainda não tinha conhecido Deus vivo, que ela estava na igreja, mas ainda não se relacionava de verdade com Deus, porque quando a gente se relaciona de verdade com Deus, quando a nossa alma se apegou a Deus, rapaz, não tem ninguém, não tem força nessa terra, não tem poder de sedução nesse mundo que nos faça fugir dele, que nos faça querer estar distante dele, ainda que a gente tenha esfriamentos, ainda que a gente tenha problemas, ainda que a gente por vezes se encontre sem conseguir olhar direto para ele, ou de fato para ele, mas essas coisas não conseguem tirar a gente da presença dele. Antes, pelo contrário, parece que isso impulsiona para o quebrantamento e para a gente estar mais próximo do Senhor. Sendo assim, eu recuso essa interpretação. Não acho que essa interpretação de alguém que se desvia é a interpretação da parábola. E vou lhes falar à luz da própria parábola. Mais uma vez eu faço um lembrado aqui que Jesus conta as parábolas por causa de uma espécie de crítica que ele estava recebendo de homens cultos e letrados que eram religiosos. Os escribas e os fariseus estavam dizendo assim: esse cara, esse tal de Jesus aí, ele não está com essa bola toda não, porque ele anda com pecadores e publicanos, ele anda com a escória da sociedade, aquele pessoal que é mais pecador de todos. Parece que Jesus vai lá e se senta com eles. Eu lhes lembro que Jesus não senta na roda dos escarnecedores, Jesus não anda no caminho dos pecadores, Jesus não se detém nesses caminhos. Jesus, na verdade, está com essa equipe, com esse grupo, porque o texto diz, porque esse povo vinha a Jesus, para Jesus lhes ensinar. O objetivo de Jesus estar com eles não era comungar, nem estar simplesmente no meio deles, era ensinar a eles, na verdade, era resgatá-los da perdição, das trevas, do pecado, e trazê-los para um relacionamento vivo com Deus. Esse é o propósito de Jesus se relacionar comigo, que sou pecador. Esse é o propósito de Jesus se relacionar com qualquer um que a gente diga, é um caso perdido, é uma tragédia, ninguém vai conseguir resgatar e recuperar aquela pessoa, mas esse é o caso. Pessoas que Deus já tem movido o coração, que o Espírito Santo já tem iluminado as suas trevas, elas certamente se sentem cativadas pelo próprio Espírito Santo a quererem ouvir a voz desse pastor chamado Jesus, e esse Jesus faz questão de lhes falar, de lhes ensinar, faz questão de sentar na roda deles, não para comungar com eles, mas fazê-los comungar com o Pai. Jesus de fato tem interesse no pecador, Jesus de fato tem interesse nos que estão perdidos, Jesus de fato tem interesse naqueles que estão nas trevas, mas não para estar com eles nas trevas, mas para ser luz para eles no meio das trevas, para ser um caminho de verdade, de vida, para eles viverem com o Pai. Essa parábola então, a parábola desse chamado filho pródigo, precisa ser interpretada à luz disso. Jesus está falando com um grupo de pessoas muito cultas, que são os críticos, os fariseus, os escribas. Esse pessoal sabe muito bem o que é o Velho Testamento todo, a história toda do Velho Testamento para eles é uma narrativa que eles sabem até falar de cor.
Então Jesus não está com um grupo de leigos, de ignorantes, de pessoas que não sabem nada a respeito das Escrituras. Jesus conta-lhes a parábola, ou as parábolas, mas conta para um grupo seleto. Não seleto no sentido de serem as melhores pessoas do mundo, mas seleto porque era um grupo de pessoas cultas, que tinham conhecimento, que sabiam até onde ia chegar essas parábolas, até onde a repercussão que essas parábolas podiam ter. Eu estava lendo essa semana, relendo e recapitulando um livro de Timothy Keller que faz bem a igreja ler, qualquer cristão deve ler. O nome do livro é Igreja Centrada. Eu falei deles aqui o ano passado, sei que algumas pessoas compraram, devem estar lendo ou já leram, mas eu quero recomendar de novo a Igreja Centrada de Timothy Keller. E ele fala sobre a pregação do Evangelho. Esse negócio fez muito bem a minha alma essa semana. Quando fala de pregação do Evangelho, Timothy Keller fala que uma das coisas que a gente pode usar para pregar o Evangelho para as pessoas é falar sobre a casa, falar sobre a habitação, falar sobre a tenda com Deus. Eu acho que Jesus está usando essa maneira de ensinar sobre o Evangelho, sobre o relacionamento com Deus. Ele está usando a casa do Pai, como sendo o emblema, como sendo o paradigma do relacionamento com Deus Pai. Não é a casa, igreja, templo físico, mas é a casa tenda, o tabernáculo, o lugar onde eu e você comungamos com Deus Pai. A partir dessa perspectiva, a gente vai começar a entender onde Jesus estava querendo chegar quando estava falando com aqueles homens, os escribas e fariseus. Esse filho chamado pródigo, por expressão popular, não por expressão teológica, porque teologicamente ele só é o mais novo, ele só é o esbanjador, mas é o mais novo. Esse filho mais novo, ele representa nessa parábola a história da humanidade em Adão. O homem foi criado para habitar com Deus no Éden, o jardim perfeito, o lugar onde ele poderia se relacionar face a face com Deus, sem nenhum demérito, sem nenhuma crise. O homem vivia na presença de Deus, provava e desfrutava a presença de Deus. Mas chegou uma hora que a única coisa que o homem não podia fazer, que era comer o fruto proibido, o homem comeu, e ao comer o fruto proibido, ele foi de encontro a Deus, foi peitar Deus naquilo que Deus tinha dito como sendo privado, como aquilo que não podia. E Deus tinha dito que aquele que comer certamente morrerá. E o homem foi posto para fora do jardim, foi posto para fora da presença de Deus. Certamente essa parábola está falando da história de todos nós, da história de todos aqueles que nasceram em Adão, que nasceram em pecado, que nasceram distante de Deus, que nasceram sem a alma estar salva, porque nenhum homem nasce salvo, nenhum homem nasce bom em si mesmo. Se Deus não nos tomar para si no relacionamento baseado na cruz, então todos nós estamos no cativeiro, todos nós estamos distantes de Deus, todos nós estamos ausentes da presença de Deus, numa distância abissal chamada pecado. Essa história, a história desse homem novo que desperdiça os bens do Pai, é a história da humanidade em todos os gentios, em todos os que nasceram em pecado, em todos aqueles que não conhecem a Deus, estão distantes de Deus e vivendo numa vida longe de Deus. É a história da perdição, é a história de alguém que não sabe o privilégio ou o prazer que é ter um relacionamento real, vivo com o Pai. Como é que você diz isso, pastor? Porque esse menino cai em si e depois ele resolve voltar para o Pai. Ou seja, ele tem uma perspectiva de que estar com o Pai é melhor do que estar vivendo aquela vidinha medíocre que ele vivia. Veja só, irmão, ele quando resolve voltar para o Pai, ele não resolve voltar para o Pai por causa do relacionamento com o Pai em si. Ele resolve voltar ao Pai porque ele diz assim: essa vida aqui é tão ruim que é melhor lá ser servo do que ser filho. Ele não está voltando ainda numa perspectiva de alguém que vai olhar para Deus e vai dizer: eu posso me relacionar com Ele abraçando, eu posso me relacionar com Ele em intimidade. Na perspectiva desse homem longe de Deus,
a perspectiva dele de um relacionamento com Deus é uma perspectiva meritória. Perceba mais ou menos qual é a estrutura que funciona no homem perdido, porque essa parábola revela a alma, os paradigmas que estruturam a alma de um homem perdido. Primeira coisa que o homem perdido certamente faz, e todo homem perdido que ainda não tem um relacionamento profundo com Deus, certamente faz, está evidenciado nisso: usar recursos divinos, usar recursos que Deus é quem provê, recursos que Deus é quem dá, como por exemplo o ar que você respira, a água que você bebe, o alimento que você come, assim como também todas as funcionalidades e potencialidades que você tem na sua cabeça, e que você tem com os seus cursos, que você tem com o cabedal do conhecimento que você tem com os seus relacionamentos interpessoais. Usar todos os recursos que Deus dá a você, a fim de se projetar no prazer, a fim de ter uma vida prazerosa, uma vida que satisfaça os seus próprios apetites. Todo homem que não tem um profundo relacionamento com Deus, todo homem que ainda não conheceu a profundeza e a bênção de um relacionamento com Deus, certamente está usando os recursos que tem para se autossatisfazer, e nem se apercebe que os recursos que tem provêm de Deus, acha que é dele. Não é apenas um ato de rebeldia contra Deus, mas é também um ato de insanidade, de achar que pode usar os recursos que são para a vida, usar esses recursos para simplesmente sobejar, para simplesmente satisfazer o ego, a vaidade e os desejos loucos e ensandecidos do coração. Alguém pode dizer, mas ele é jovem, é por isso que ele faz isso. Mas eu vou dizer para você de novo, isso é um paradigma. Essa é a história de todos nós. Quando não temos, quando ainda não provamos o profundo relacionamento com Deus, tudo o que vem a nós, tudo até o que supomos ter conquistado com o nosso esforço, nós não usamos para ter um relacionamento mais aprofundado com Deus. Enquanto ainda estamos sem esse relacionamento, nós usamos todas as coisas para satisfazer o nosso próprio umbigo, como esse jovem fez. E ao fazê-lo, ele evidencia o estado de perdição da alma. Portanto, eu posso dizer que todo homem que aqui se encontra, homem e mulher, que ainda usa os recursos que tem, de repente você tem um recurso assim, muito abençoado, você é um cara que sabe ouvir bem, sabe aconselhar bem, talvez você seja um cara assim muito bom em retórica, em conversa, talvez você seja um cara muito bom em fazer projetos, a sua cabeça funciona numa dinâmica diferente, você é bem organizado, você sabe fazer as coisas direito, talvez você seja um cara muito bom nessa parte de relacionamento, você sabe entrar e sair, você sabe como conduzir as coisas, você é bom nesse negócio. Talvez você seja muito bom na parte de conquista financeira, as coisas que você faz, tudo parece que tem um toque de Midas, dá certo, prospera, cresce. Talvez você seja muito bom, ou se ache muito bom na parte acadêmica, você é um cara culto, que você lê, você absorve, tem um conhecimento assim amplo, em várias áreas da vida, tudo você prescruta e consegue captar, e você vai com desafios cada vez maiores, adentrando em toda a área de conhecimento que você puder. Mas para que você usa tudo isso? Talvez você seja um cara super influente, as pessoas lhe procuram. Talvez você seja um esteio da família. Mas para quê? Para quê? Se você usa essas coisas apenas para satisfazer sua vaidade, seu ego, seu coração, eu tenho certeza que você, ao usar todas as coisas que Deus tem lhe dado, você só tem no final um grande vazio, onde você diz assim: não estou sendo correspondido à altura do meu esforço. Eu vejo homens casados que dizem isso,
Eu passei a vida cuidando dessa mulher, me esforçando pela educação dos filhos, gastando o que eu podia, o que eu não podia, para poder ter uma família estruturada. Mas quem reconhece? Ninguém me dá um abraço, ninguém diz para mim que pai que eu tenho. A mulher parece que não me cuida, a mulher às vezes parece que me despreza. Como assim? Os recursos que você teve a vida toda, que você gastou para o seu umbigo, para o seu reconhecimento ou para a glória de Deus? Às vezes eu vejo mulheres, elas parecem estadistas, elas correm, elas são rápidas, elas são velozes, elas conseguem fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, super competente, vestida, bem vestida, bonita, toda bem trajada. Ela consegue entrar em cantos e meandros, ela consegue ser sensitiva, ela é perceptiva, ela entende as coisas, ela tem uma boa conversa, ela sabe fazer tudo, ela parece tratar de tudo, mas uma profunda frustração na alma. Ela ainda está pensando: eu preciso daquela plástica para ver se alguém vai conseguir perceber a minha beleza. Ela ainda está pensando assim: o que eu preciso é daquela joia, o que eu preciso é daquela maquiagem, o que eu preciso é daquele carinho do meu marido, o que eu preciso é do reconhecimento dos meus filhos, o que eu preciso é que a igreja perceba o quanto eu me esforço, o que eu preciso é que aquele pastor diga para mim o quanto eu sou boa. Para quê? Para que toda essa sensibilidade, esse traquejo? Para que toda essa vida de polvo com vários braços que você consegue articular tanto? Se é para você mesma, para quê? Para que toda essa logística, se é apenas para no fim abastecer o seu próprio ego, o seu próprio umbigo, a sua própria vaidade? Para quê? Esse é um buraco sem fim. Eclesiastes, escrito por Salomão, diz para mim e para você: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Pense na coisa mais inútil, a não ser que você esteja com uma pipa. Mas sem uma pipa para você levantar, alçar e ficar lá brincando, você correr atrás do vento, é a maior loucura que um ser humano faz. Mas a vaidade, essa corrupção, esse vazio que habita no coração do homem ímpio, desse homem que é o jovem dessa parábola, essa vaidade está no seio da humanidade, dilacerando a nossa vida, destruindo a nossa capacidade de viver, de se sentir vivo, de se sentir pleno. E o engano desse negócio é justamente esse, porque a gente acha que gastando o que a gente tem, dispondo o que a gente tem, fazendo o que a gente faz, a gente acha que vai se sentir vivo. E esse jovem acreditava nisso. Diz o texto que ele gastou dissolutamente, desregradamente. Eu já vi várias peças a respeito disso. As peças parecem que o cara está lá na night, numa boate, está lá com as meninas, se prostituindo e tal. O texto não diz que ele se prostituiu. O texto não diz que ele fez alguma coisa grave. Só diz que foi dissolutamente, desregradamente. Só isso. Não quer dizer que ele foi um fanfarrão. Pode não ter sido. Ele pode ter gastado as coisas tudo com as coisas certas, mas gastou muito. Não quer dizer que ele chamou uma galera e disse assim: vamos gastar que eu tenho dinheiro. Não diz isso, o texto não diz isso. Só diz que ele gastou. E gastou desregradamente, ou seja, não havia regra, não havia propósito, ou o propósito estava vazio de significado. E no final, ele se viu vazio. Ah, quanta gente vazia desse mundo, quanta gente vazia. Tem tudo, mas está vazio. Tem tudo. Tem competência, tem riqueza, tem família, tem conhecimento, tem grau, pós-graduação, tem estrutura, tem coisas e mais coisas, mas está lá no sactel furado, vazio, não tem alma, não tem gosto, tem crise em cima de crise. Quanta gente está assim, até na igreja, quanta gente. Esse jovem está assim, porque ele é o retrato da alma sem Deus. Ele não sabe que Deus satisfaz, ele não sabe, então ele gasta. Está gastando, irmão, ou não? Está gastando dinheiro naquilo que não é pão,
naquilo que não satisfaz. Para aqueles que ouviram aquela mensagem que eu falei a respeito do relógio lá, não sei quantos estavam aqui naquele dia de manhã, mas um relógio que eu falei que eu estava cobiçando, fazia uns 4 anos, eu ficava vendo na internet, eu disse, rapaz, onde eu vou comprar? Deixa eu dizer para você, ainda não comprei. Graças a Deus. Aquela ali é a minha luta, eu sei que, quer dizer, é uma das, né? Tomara a Deus que eu nunca compre, amém ou não, irmão? Amém. Outro dia um irmão daqui da igreja chegou para mim, depois do culto de manhã, falou assim, ô pastor, qual era aquele relógio que o senhor falou? Aí, né, quase que eu digo, aleluia. Mas na hora eu pensei, rapaz, é para eu não ter esse relógio. Eu falei, não vou dizer não, irmão, vou dizer não. Ele disse, não, sabe, é que eu trouxe um relógio aí dos Estados Unidos, não sei o quê, e eu pensei, será que é esse que o pastor quer? Aí quando ele descreveu, eu falei, não, não é esse não. Comprasse para outro, não foi para mim não. Isso é uma besteira, irmão, é um exemplo muito besta. Mas a gente está sendo tomados pelos relógios, ou pelos desejos do carro novo, ou pelo desejo de uma escolaridade maior, ou pelo desejo de sucesso, ou pelo desejo de reconhecimento. A gente está sendo tomado por isso. Os filhos que esbanjam estão aqui, mas estão lá no escritório onde você trabalha, estão lá na faculdade que você faz, estão lá nesse mundo onde a gente vive, estão lá esses filhos que nunca provaram um relacionamento com Deus que lhes dá alegria e suficiência para viver. Segundo o paradigma, o segundo estágio, diz o texto, que quando ele provou, fez tudo o que tinha, gastou o que não tinha, o texto diz que veio seca, que veio fome naquela terra. Segunda coisa que eu preciso lhe dizer, quando Deus quer lhe alcançar, quando Deus quer alcançar o perdido, Deus acentua, preste atenção, Deus acentua o vazio do seu coração. Essa é a segunda coisa. Tem gente que está carente de Deus, está nesse propósito ensandecido de vaidade, buscando o que não presta, gastando todos os recursos, e Deus, para alcançá-lo, acentua, ainda torna pior esse vazio. Esse é o segundo paradigma do homem sem Deus. É que por mais que ele consiga, Deus parece que tem contra ele justamente o vazio, e dispõe contra ele o vazio que habita nele, acentuando-o. É por isso que às vezes, eu já falei isso alguma vez aqui na igreja, mas é por isso que às vezes a gente está assim, as coisas estão tudo até direitinho, está tudo até bem dentro de casa, as coisas assim parecem que estão andando nos conformes, mas de repente a gente está numa crise, está num negócio, o que é que está faltando? Aquele vazio, aquela agonia. Deus acentua o vazio, porque quando a gente é impulsionado por esse sentimento de vazio, quando esse vazio começa a tragar a vida da gente, a gente vai ter que se mexer. A gente vai ter que se mexer. Eu tenho conhecido pessoas que por causa do vazio, elas têm buscado a Deus, mas eu também tenho conhecido pessoas que por causa do vazio, se chegam ainda mais ao mundo, se chegam ainda mais ao diabo. Eu posso lhes dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço, viveu 35 anos no espiritismo. Essa pessoa, quanto mais vazio a alma dela sentia, mais ela ia para o terreiro, mais ela dava e despachava com o terreiro de macumba, de umbanda, de candomblé. Ela foi descendo no espiritismo o que pôde, a fim de satisfazer a alma. Esse é um paradigma que você precisa entender. Quando a fome da sua alma, quando o vazio se acentua, é Deus lhe chamando a atenção, batendo na sua cara, dizendo para você, presta atenção, você está vazio, você está seco, presta atenção. Esse é o segundo paradigma. O terceiro paradigma, o texto diz que o jovem foi e se apegou, se agregou, se juntou, se tornou mais próximo e mais íntimo de um cara que supostamente ajudaria ele.
o dono de uma fazenda que criava porcos. Primeiro ele gastou tudo, segundo ele está vazio, e a crise é grande fora dele também. Então ele diz: rapaz, eu preciso que alguém me ajude. O terceiro paradigma é esse, é que busca solução em quem não tem solução para dar. Aí a gente se apega a um casamento, e diz assim: rapaz, se eu me casar, aí a vida vai ficar um pouquinho mais legal. Aí a gente se apega a um pastor e diz assim: rapaz, aquele pastor vai ajudar. Aí a gente se apega a uma igreja, a uma denominação, a uma ideologia. A gente diz: rapaz, ali vai ter, ali vai ser bênção, ali vai conseguir. Aí a gente se apega a pessoas, às vezes um dono de uma empresa que diz assim: rapaz, agora eu vou conseguir um emprego. Às vezes a gente se apega a uma pessoa que tem um pouquinho mais de riqueza, um pouquinho mais de condição, e a gente diz assim: rapaz, pode ser ali que debaixo daquela sombra eu consiga respirar. Aí a gente se apega àqueles conselheiros, cheios de conselhos vazios, de pessoas que não têm significado nenhum na vida e estão tentando ensinar para a gente como a gente deve viver. Aí a gente se apega àqueles livros de autoajuda, cheios de fórmulas vazias de significado, e a gente fica mentalizando aquilo e dizendo assim: eu preciso ter consciência, eu preciso pensar positivo, eu preciso ter palavras positivas, eu preciso fazer o certo, como se essas coisas resolvessem. O texto diz que o terceiro paradigma de uma pessoa perdida no vazio com Deus é que ela se apega, ela se agrega, ela se compatibiliza com quem não satisfaz. Estava dizendo hoje pela manhã, na aula de escola dominical, o perigo que é um discipulado, quando o centro do discipulado deixa de ser Jesus e passa a ser o discipulador. Pode acontecer isso na igreja. De repente as pessoas estão apegadas umas às outras, como se aquela pessoa fosse uma tábua de salvação. Vai me ajudar, finalmente vai resolver, finalmente a minha alma vai prosperar. Vai não. Tudo isso é o retrato do vazio da nossa alma, de uma pessoa que ainda não provou e ainda não aprendeu a se relacionar na intimidade com Deus. Baseado nisso, irmão, eu quero perguntar para você: você está em exílio? Você está em cativeiro? Que a Bíblia conta para nós que Israel, toda vez que Israel esquecia Deus, Deus providenciou um cativeiro para ele, um exílio. Eles foram para o Egito, eles foram para a Babilônia, o Império Medo-Persa, Pérsia. Você está em cativeiro? Você está mitigando a sua alma, mitigando os seus valores para permanecer no emprego, para permanecer num relacionamento com alguém que você acha que vai lhe ajudar, mas você não tem uma aliança com essa pessoa? Você está fazendo isso? Aqui o discurso não é independência, faça do jeito que você quiser, ao contrário, é que não tem ser humano nessa terra. Pode ser rico do jeito que for, pode ser sábio do jeito que for, que vai conseguir traduzir, representar o nosso relacionamento com Deus, puro e íntimo. Você está em cativeiro, irmão? Está vazio? Deixa eu lhe dizer que talvez, se você esteja vazio, pode ser um vazio semelhante ao que eu passo, aquela fome de Deus, aquele desejo por Deus, e a gente vai busca Deus, a gente vai e ora, a gente vai ler a palavra, a gente vai e se aconchega e diz para Deus: Senhor, eu só preciso de Ti. Ontem à tarde, enquanto eu meditava, preparando os retoques finais dessa mensagem, da mensagem da manhã, enquanto eu lia textos que estavam compondo toda essa agenda e a organização dessas mensagens, eu estava num desespero, uma sofreguidão na minha alma, estava numa agonia, um negócio ruim. Estava aquele negócio ruim. Eu fui falar com Deus, disse: Deus, não estou entendendo nada. Que bagaceira é essa? Esse negócio aqui me agoniando, me deixando nervoso. Mexe aqui, Deus, o que é que está acontecendo? Naquela hora, foi assim como um feixe de luz na minha alma. Eu percebi: rapaz, eu estou tão preocupado com a igreja, eu estou tão preocupado,
que a igreja cresça, não no sentido numérico, mas cresça na relação com Deus. Eu estou preocupado que haja instrução, que haja alimento, que seja uma bênção. Eu estou preocupado com essas coisas. Deixei de me preocupar com Deus. Eu deixei de ocupar a minha alma com Deus e me preocupo com coisas que não estão na minha mão. Como assim? Como assim? Que tronchura é essa? Que vazio é esse? Quero isso não para mim. Ontem, na hora que minha alma chegou de novo no ponto e disse assim: rapaz, se relaciona com Deus, só isso. Eu disse para Deus: Senhor, eu não quero mais nem saber de amanhã. Pode ser o que for, não estou mais nem aí. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Por favor, tira o vazio da minha alma, que eu preciso do Senhor. Talvez você, como um crente, está passando ou passou por um negócio parecido com esse meu, uma preocupação, uma besteira, uma coisa que foi lhe tomando, e você de repente fica assim nesse negócio, e você buscou a Deus, resolve. A alma volta a ter paz, segurança. Mas talvez o seu vazio seja muito pior. E então eu quero lhe perguntar: até onde vai o seu vazio? Deixa eu perguntar a homens casados: você tem traído sua esposa ali na internet? Tem traído a sua esposa naquelas conversinhas de balcão, naquelas conversinhas com mulheres que você encontra no aeroporto, com mulheres que você encontra aqui num canto ou no outro, nas suas passagens para lá e para cá, e você fica flertando? Acorda, homem, eu estou perguntando a você: você tem perdido tanto a sua alma ao ponto de você ficar num vazio desse? Mulher, deixa eu perguntar para você: você está vazia de significado ao ponto de você começar a ficar ouvindo balela? Você fica lendo aquela revista Boa Forma, Nova, sei lá como é o nome dessa revista de hoje da moda, mas fica lendo aquelas besteiras para: eu preciso ter aquele corpo malhado, eu preciso tirar a gordurinha daqui, eu preciso... Você está com esse negócio, essa obsessão, você está com uma obsessão de: eu preciso fazer uma plástica, ficar assim, tem aqueles negócios, aquelas pregas lá, aquelas galinhas, não sei o quê. Como assim? Você está com esse negócio, mulher? Deixa eu perguntar mais. Mulher, você está com uma obsessão do tipo assim: não, eu preciso trabalhar, eu preciso garantir o meu futuro, eu preciso, porque sei lá se esse homem vai dar certo, eu sei lá se essa casa vai dar certo, eu sei lá se esse processo vai dar certo, eu tenho que garantir o meu, você está num vazio tão grande que você está garantindo o seu futuro, é isso, é? Você está suspirando por homem, mulher? Seja sincera. Mas não é só pecado sexual, não. Tem gente que talvez assim, não é assexuado, mas esse não é um ponto muito fraco, a pessoa nem sente tanto, é uma luta, mas não é uma luta daquelas. Mas tem gente que a luta com dinheiro é grande, vive obcecado por dinheiro, não pode ver R$1, que não vale nada, mas não pode ver R$1, já está querendo, vive mitigando, vive atrás, parece que tem que ter o próximo concurso, parece que tem que ter o próximo abono salarial, parece que tem que ter os seus direitos reconhecidos, parece que tem que ter a sua história reconhecida, uma arrogância, uma soberba da vida, dilacerando tudo. Está assim. Tem gente que esse negócio do dinheiro, do ter, de vestir a marca, de vestir-se, de ter um carro, de ter uma casa, aquela casa ninguém pode tocar, ninguém pode entrar na minha casa, não posso chamar o povo, a família da fé para ir lá para um grupo pequeno, porque aquele imóvel, aquele quadro, aquele negócio que tem ali, que eu botei na sala, aquela televisão de 60 polegadas, ninguém pode tocar, amém ou não, irmão? Vazio, obcecado com coisas que simplesmente são vazias. Talvez, se o vazio dilacera a sua alma e vai tomando você em várias dimensões, você tem procurado refúgios. Rapaz, eu vou fazer parte daquele ministério da igreja, porque aí a minha alma fica mais sossegada. Eu já sei, eu vou fazer uma boa ação, fazer vou ajudar um pobre, necessitado, e pronto, fica massa. Fica ou não fica? Fica não, vai continuar o vazio. E talvez seja esse tipo de coisa que está tomando a gente. E se o vazio é enorme, ao ponto da gente começar a ficar viciado. Tem gente viciada em futebol,
Eu tenho orado por esse negócio, irmão. Eu tenho orado. Porque tem gente viciada em futebol. Não é só porque perde culto por causa de futebol, não é isso não. É que o vício toma a pessoa projeta a sua agenda, seu calendário para assistir o jogo. Deixa tudo, porque vai ter aquele jogo. Porque o meu time tá mal, porque o meu time não ganhou, porque aquele técnico, porque não tem nada de Deus na vida, só tem futebol. Essa pessoa acha que de alguma maneira a alma dela vai ser salva pelo futebol, vai ter alegria por causa do futebol. Acorda, vazio. Talvez nunca conheceu Jesus para lhe satisfazer a alma. O outro é o álcool. Disfarça, parece que está tudo bem, não sei o quê, mas não pode ver uma gota de álcool. E não é ainda porque é alcoólatra, não, é porque simplesmente está tão vazio que enche a cara. Enche a cara. Diz: eu bebo socialmente, mas o social dele é fora da sociedade, porque ele fica completamente fora da sociedade. O outro, aquele diz: não, meu refúgio é minha casa de praia, meu refúgio é o meu aconchego que eu tenho lá na casa do campo, aqueles meus amigos, aquele grupo que eu amo, aquela panelinha e não sei o quê, e está vazio. Vai para lá, mas lá de Deus não tem nada. Vai com os amigos, passa um final de semana, passa um tempo, mas lá nessa história, nesse aconchego lá, só rola sexo, só rola os apetites da alma, só rola cerveja, uísque, vodka. O que tem para ser servido lá é esse vazio da alma, e você está lá sentado e está tomando tudo, e está participando do vazio, e está dizendo assim: está tudo bem, porque domingo eu vou para a igreja, mas está vazio, não conhece a Deus. Se conhecesse, certamente estaria dizendo: rapaz, basta. Esse não é meu meio, essa roda é a roda dos escarnecedores, eu não vou me sentar aqui. Não conhece a Deus. Se conhecesse, estaria longe, estaria fugindo, estaria caminhando em direção ao Senhor. O texto diz que existem dois momentos extremamente importantes na história da reconciliação desse rapaz com seu pai, que é Deus nessa história. O primeiro momento é quando ele cai em si. Veja só, eu já vi gente dizendo: caiu em si quer dizer ele se arrependeu. Não. Houve um processo de arrependimento que vai fazê-lo caminhar, mas ainda não é o arrependimento. Sabe por que eu digo isso? Porque um verdadeiro arrependimento não é simplesmente ir para o pai e dizer: eu quero ser seu servo. É ir para o pai e querer o pai. Você entendeu a diferença ou não? Não é dizer: rapaz, lá na cama do pai, lá na casa do pai, lá no abrigo do pai, eu vou ter o suficiente, eu vou ter satisfação, eu vou ter alegria, eu vou ter os meus vazios supridos. Preste atenção que o vazio é a denúncia da sua alma. Mas o verdadeiro arrependimento não é querer que Deus supra o vazio. O verdadeiro arrependimento é querer Deus. Mas esse jovem aqui, quando ele cai em si, é a primeira parte. E talvez Deus esteja usando esse momento para algum ou alguns de nós cair em si e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? E ele disse: eu vou para o meu pai, mas eu vou chegar lá e vou dizer: pai, é o seguinte, eu não tenho mérito. Está ouvindo, meu irmão? Sim ou não? Está ouvindo? Eu não tenho mérito, eu não tenho dignidade, eu não tenho condições de estar mais na sua casa, a não ser que o Senhor seja muito complacente comigo e me coloque como servo. Aí a gente aplaude e fala assim: rapaz, que massa, esse cara mudou a vida agora, que massa, que história bem abençoada. Não, preste atenção. O relacionamento com Deus não é na base do que eu mereço, não é. O relacionamento com Deus é na base do que Cristo fez na cruz. Se a gente está dizendo: ó Deus, é o seguinte, eu já reconheci, eu sei que o negócio foi pobre, foi pauleira, eu fiz muita besteira, eu estou agoniado, eu estou envergonhado. Deus, sabe uma coisa, ó, se eu me der qualquer besteirinha, já está valendo, eu estou feliz com qualquer besteirinha, eu só sou um servo, o Senhor pode fazer o que quiser. Tá, isso é muito bonito, irmão, mas deixa eu dizer uma coisa: o fim, a finalidade da vida com Deus é Deus.
não é a gente ter qualquer coisa de Deus. A gente não merece nada de Deus. A gente não merece absolutamente nada. O que a gente pode e precisa ter é um relacionamento vivo com Deus, calcado, baseado nos méritos de Jesus e não nos nossos méritos. Que ele está dizendo: eu vou ser servo. Por quê? Porque como servo, eu ainda vou manter a equidistância do Pai. Ele vai ficar lá na casa, eu vou receber algumas benesses, mas eu fico longe, eu fico só servindo ali. Deus não quer isso com a gente. Por isso que é parcial esse arrependimento. É um start na alma para o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento chega quando o amor de Deus se revela a nós. Não chega quando a gente cai em si. Você entendeu o que eu falei ou não, irmão? Está aqui comigo ainda? O verdadeiro arrependimento não chega quando a gente cai em si e diz assim: eita pau, que besteira que eu fiz comigo mesmo. Desgracei a minha vida, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lambuzando tudo. Eita rapaz, eu vou buscar a Deus agora. Eu vou buscar lá na igreja. Eu não mereço nada, eu vou ficar sentadinho ali no canto. Eu vou qualquer coisa para mim já está bom. Presta atenção que isso não é arrependimento ainda. Isso é um start para o arrependimento. Mas não é o arrependimento, é o start. Aquele primeiro momento que você diz assim: rapaz, eu estou fazendo besteira. Glória a Deus, porque precisa ter esse momento. Mas o verdadeiro arrependimento é quando você se abraça com seu pai, e o pai diz para você: eu quero você como filho, eu quero você aqui dentro de casa, eu quero você abraçado comigo. O verdadeiro arrependimento é fruto do abraço do Pai, que vem correndo ao nosso encontro, que vem nos tirar da miséria da nossa alma e do vazio existencial. Esse é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é produto do amor persistente de Deus, não é produto de uma consciência que agora ficou clara. Quando ele volta, a cabeça dele está assim: rapaz, pelo menos lá a vida vai ser melhor do que a vida que eu estou vivendo, não é possível. Mas quando o pai vê que ele está voltando, o pai corre e abraça ele, e diz: a dignidade que você tem na minha casa é de filho. O relacionamento que eu quero ter com você é olho no olho. Eu quero ver você dormindo no quarto do lado do meu. Eu quero estar abraçado com você, filho. Eu quero partilhar a vida. Eu não quero você lá na senzala, no lugar distante, não. Eu quero você aqui dentro de casa, partilhando comigo a vida. Esse é o arrependimento. Tem um bocado de gente que parece que vive uma subclasse de cristianismo, e ainda diz assim: não, é porque eu sou humilde, então eu só quero servir. Na verdade você não quer servir, porque uma pessoa que quer servir dá a cara a tapa. Uma pessoa que quer servir, sabe-se, reconhece-se amado por Deus. Você está simplesmente querendo viver uma equidistância. Não quer que as pessoas saibam quem você é, não quer que as pessoas cobrem de você, não quer participar da engenhosidade da vida com Deus. Você quer se manter distante. Então, eu quero servir ali no cursilho, eu quero servir ali naquele acampamento, eu quero servir naquela história da igreja, eu quero servir naquela outro movimento que está acontecendo social, eu quero servir aqui e ali, mas não para se relacionar com Deus. E acha que isso satisfaz. Porque se a pessoa estiver voltando para Deus, preste atenção, se a pessoa está fazendo essas coisas como uma logística nova para tentar ludibriar a própria consciência, ela nem voltando para Deus está. Mas se ela estiver voltando para Deus, quem vem ao encontro dela é Deus. E Deus traz consigo um amor tão poderoso que nos leva a esse aconchego, a estar com Deus e querer mais de Deus. Bota um anel nele. Vamos lá, pessoal. Bota um anel nele. Vem cá, bota as sandálias nele. Tira esses trapos, essas roupas imundas, e bota uma roupa digna daqui de dentro de casa. Eu quero você aqui dentro de casa, filho. Vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. Eu quero desfrutar com você da alegria da vida comigo.
Eu quero que você sinta a alegria da vida comigo. Eu não quero você como um servo, eu quero você como filho. Filho amado. Tem muita gente ainda na igreja que ainda não provou, não desfrutou esse aconchego com Deus. Não sabe o que é abrir a Bíblia e deixar Deus falar com você. Não sabe. Não sabe o que é passar 1 hora ou 2 horas de joelho, chorando na presença de Deus, e Deus alimentando a sua alma profundamente. Não sabe. Não sabe o que é estar num acampamento, num cursilho, num retiro, numa coisa. E muito mais precioso do que o serviço que você faz é o bálsamo que Deus derrama e recobra você por completo, fazendo você íntimo dele, em vez de apreciado pelo povo. Em vez das pessoas aplaudirem você, a sua alma se sente em regozijo, porque está em festa com Deus. Não sabe, porque não houve o verdadeiro arrependimento. Só houve um cair em si, porque o verdadeiro arrependimento é quando o amor persistente do Pai lhe abraça e diz para você: de fato, eu podia ser muito misericordioso com você e tratar você como servo, mas eu não quero ser misericordioso com você. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Eu quero estar com você. Eu quero partilhar a minha vida com você. É isso que Deus está lhe chamando, irmão, a mim e a você, para estar junto, para estar assim, provocado pelo Espírito, para estar assim, sensível, para dizer: Deus, eu quero mais de Ti, para sair no domingo da igreja, não pensando assim: rapaz, a semana vai, e na segunda pense no vazio, mas na segunda você diz: rapaz, eu quero, Deus, eu vou buscar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou pastor, você sabe, você diz assim: pastor, tem tempo de folga para poder fazer essas coisas, para ler a Bíblia e tal, precisa ler porque vai pregar. Então, eu vou dizer para você assim, uma confissão: as leituras que eu faço, mesmo da Bíblia, para a pregação, muitas delas são vazias, elas não alimentam a minha alma. É pesquisa, como uma pesquisa científica que você faz para uma tese de mestrado, de doutorado. Você vai juntando, compilando um material, vai pesquisando, vai juntando as coisas na cabeça. Esse negócio não necessariamente está alimentando sua alma. E dá trabalho fazer sermão, dá trabalho fazer essas coisas todas, mas eu estou confessando a você, irmão, que se minha alma não se alimentar do relacionamento com Deus, pode ter certeza que não vai ser o sermão que eu preparo que me alimenta a alma. O que me alimenta a alma é a minha relação pessoal com Deus, é eu estar com Ele assim, emaranhado, entranhado, abraçado. Deus, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Por isso eu digo para você, mesma luta que você tem com seus horários, todos eles comprimidos, cheio de bronca, cheio de não sei o que, eu também tenho. Eu também preciso produzir, eu preciso também ser profissional, eu preciso também fazer um bocado de coisa, mas eu preciso, acima de tudo isso, porque Deus me cativou, porque Deus me abraçou naquela cruz. Ele me pegou e disse: você é meu filho, você não é meu servo, você é meu filho, eu quero estar com você. Quando Deus me pegou, eu quero estar com Deus. Não é para produzir nada para ser ninguém, é porque minha alma tem carência de Deus. Eu quero estar com Ele. Eu quero lhe chamar para isso também. Só para isso. Quando a gente estava aqui, começando o culto, de novo meu coração foi tomado assim por uma plenitude do Senhor. E eu disse: Deus, como o Senhor está aqui, como é lindo ver o Senhor aqui entre nós. Eu sei que Deus veio correndo hoje para cá, para abraçar alguns aqui. Eu sei. Ele já me abraçou aqui hoje. E Ele quer abraçar alguns que vieram hoje caídos em si, ou caíram em si,
à medida que Deus foi falando durante o culto. E pode dizer: rapaz, eu vou voltar para Deus, sabe? Eu vou em direção ao Senhor, sabe? Eu vou ficar nessa bagaceira, não, eu vou é para Deus, sabe? Eu vou. Vamos largar, irmão, o adultério? Vamos largar, senhora, a vaidade? Vamos largar, irmãos, essa busca ensandecida por títulos, por riqueza, por reconhecimento. Vamos largar. Vamos voltar agora e dizer: Deus, eu quero, Senhor, eu preciso, eu estou indo ao teu encontro, Senhor. Ele quer nos abraçar. Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Eu quero convidar você para esse momento dizer para Deus: sim, Senhor, eu quero. Eu já caí em mim, eu já percebi e eu quero. Você pode ser crente, você pode não ser crente, você pode ser o que você for, pouco interessa. Eu estou aqui já de pé, porque eu quero dizer para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, eu estou indo ao seu encontro, eu quero estar contigo, eu quero habitar na tua casa, eu quero participar da tua vida. Eu quero, irmão. Se você quer, se Deus tocou seu coração, eu queria que você ficasse de pé onde você estiver. Eu quero orar com você, para a gente ir junto nessa direção, em direção ao altar do Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você. Qualquer um que Deus falou no seu coração e disse: eu estou indo. Deus vir ao nosso encontro e nos abraçar. Se esse é o seu caso, fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Amém. 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 Senhor Deus, o que eu te peço é mais do que sentimentos. O que eu te peço é muito mais do que alguma coisa que alguém possa simplesmente provar, sentir e desfrutar agora. Ainda que seja muito importante que sinta e prova agora, Deus, o teu toque. Mas o que eu peço, Pai, é que esse amor constrange a gente a viver a filiação, a viver dentro de casa, a viver contigo, provando contigo, desfrutando contigo, sendo contigo um. Pai, eu quero isso para a minha vida, Deus. Eu quero e preciso disso para a minha vida. Por isso eu estou aqui de pé também, para te dizer: Senhor, eu quero. Meus irmãos estão de pé, estão dizendo isso: Senhor, eu quero. Então, por favor, nos acolhe, Senhor. Nos abraça. Nos traz mesmo para dentro. Faz a festa conosco, que a nossa alma se rejubile em Ti. A gente prove dias de satisfação, de alegria na Tua presença, indizíveis. Eu te peço por essa semana, eu te peço pelos próximos dias. Sensibiliza-nos, leva-nos bem para próximo e para junto de Ti, Pai. Assim eu peço a Tua bênção, de verdade, Senhor, sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém.